Olá, sejam muito bem-vindos ao webinar sobre o Power BI, como impulsionador da transformação dos negócios. Eu sou a Ângela Ferreira, sou Marketing Manager da Hidreite e hoje tenho aqui comigo o Luís Lopes, o nosso CTO, para nos falar então sobre esta ferramenta do Power BI. Vamos só aguardar agora uns minutinhos para ver se juntam mais pessoas a nós a este webinar. Entretanto, eu aproveito para fazer aqui já alguns recados. Como nós falamos, no final da sessão, vamos enviar a todos os participantes o vídeo do webinar, ou seja, se por algum motivo não puder ver, não puder estar connosco até ao fim da sessão, ou se quiser rever novamente, nós vamos então enviar um link com o vídeo completo para poder ver a sessão. E também queria dizer que nós temos aqui uma área de perguntas e respostas. Durante a sessão podem ir colocando as vossas questões escritas e nós no final vamos então esclarecer todas as questões. Enquanto aqui aguardamos, se calhar passo a palavra ao Luís para dar início à sessão e ir começando por apresentar então a ferramenta Power BI. Obrigado, Ângela. Muito boa tarde a todos. Cabe-me a mim fazer aqui uma apresentação do Power BI breve, dado o tempo que temos disponível, mas que eu espero que seja, seja suficiente para vos dar uma ideia daquilo que o Power BI pode fazer, das capacidades que tem e, naturalmente, suscitar algumas dúvidas que nós teremos todo o gosto em responder. Eu vou fazer aqui um pequeno enquadramento só do Power BI, o que é e, enfim, quais são os produtos que nós temos. Depois, naturalmente, passaremos para uma breve demonstração e guardaremos algum tempo no final para, enfim, algumas respostas a questões que queiram colocar, entretanto. A sessão hoje deverá demorar 30 minutos, provavelmente um pouco mais de 30 minutos. O Power BI é a solução de Business Intelligence da Microsoft, faz parte da plataforma Power da Microsoft e tem uma particularidade que eu considero particularmente interessante, que é a facilidade com que se consegue ligar a vários modelos de dados, a várias fontes de dados, aliás, e permitir-nos trabalhá-las em conjunto para depois, em cima delas, criar os meus relatórios e partilhá-los para a organização. Portanto, este passo de partilha da informação é, sem dúvida, também uma das grandes mais-valias que o Power BI tem, porque me permite distribuir os relatórios de uma forma centralizada, garantindo que todas as pessoas têm acesso à informação fidedigna, com conteúdos e conceitos que estão perfeitamente entendidos por toda a empresa e, por outro lado, permite que as pessoas que tenham acesso para tal também consigam, em cima desses mesmos relatórios, construir as suas análises e colaborar na elaboração de novos relatórios, novas análises. E, por outro lado, ou através do browser ou através das aplicações para dispositivos móveis, o Power BI permite-me aceder a essa informação sem qualquer plataforma. Portanto, eu não estou através de um telemóvel, sendo que a aplicação garante que os relatórios são devidamente adaptados mediante se eu tenho o telemóvel em vertical ou horizontal. Portanto, a visualização e a navegação dos relatórios nas plataformas móveis também foi pensada para que se consiga fazer de uma forma fácil. Estes três passos, criar um relatório, ou melhor, criar um conjunto de análises, colaborar e partilhar essas análises e garantir que elas estão acessíveis de qualquer local, são três vetores, três pilares fundamentais nesta plataforma. Do ponto de vista de produtos, digamos assim, ou de formas de obter o Power BI que eu encontro, nós temos o Power BI Desktop, que é gratuito. Pode ser feita a descarga do Power BI Desktop e que me permite iniciar um processo de começar a criar as análises, começar a trabalhar em cima de análise e relatórios. O Power BI Pro é a versão que me permite fazer a distribuição dessas análises de uma forma centralizada, portanto, permite-me partilhar essa informação por toda a organização. Depois temos um Power BI Premium, o Embedded e o Report Server, que estão orientados para uma plataforma empresarial, portanto, uma forma de distribuição um pouco distinta. O Premium tem uma capacidade de expor relatórios para o exterior da organização,
O Embedded permite-me desenvolver relatórios Power BI para as minhas aplicações e, portanto, colocar dentro das minhas próprias aplicações reporting do Power BI, e o Report Server é uma versão on-prem do Power BI. Depois temos também, obviamente, o mobile, que será a app para fazer a instalação nos vários dispositivos móveis. Obviamente, qualquer questão que tenham sobre os modelos de licenciamento, também teremos toda a disponibilidade para vos responder. Muito bem, sem mais demora, eu vou passar então ao produto e dar-vos aqui enfim, um pequeno cheirinho daquilo que poderá ser daquilo que é o Power BI. Nós vamos focar-nos aqui, enfim, em 3 aspectos importantes do Power BI. Um deles será a obtenção de dados e como é que eu consigo construir, enfim, como é que eu consigo ter aqui construir algum reporte em cima desses dados. Depois terá a partilha dessa informação e dentro dessa informação, mesmo através do web browser, como é que eu também consigo fazer ajustes e criar novos relatórios com base nos dados que foram partilhados. Uma das vantagens que o Power BI tem é, sem dúvida nenhuma, um grande número de fontes de dados em que consegue trabalhar. Eu tenho a possibilidade de trabalhar com várias fontes de dados, não só Microsoft. Portanto, nós começarmos a pesquisar e estão sempre a ser adicionadas fontes de dados adicionais. Desde Oracle, desde diretamente buscar dados da SAP. Portanto, tenho uma panóplia de fontes de informação que consigo utilizar e que podem ser dados que estejam na cloud, podem ser dados que estejam on-prem. Não há aqui esta divisão e posso combinar estas fontes de dados para produzir uma análise que está a ver informação de várias fontes. Neste caso, eu vou utilizar uma base de dados SQL. Eu já percebi que nós não temos uma audiência muito uniforme, temos pessoas de uma componente mais técnica, pessoas com uma componente menos técnica, portanto eu vou passar, não vou entrar em grande detalhe técnico e vou tentar ter aqui uma abstração de toda esta complexidade o máximo possível. Vou entrar aqui numa base de dados SQL, que é uma base de dados que me está a servir que me aloja aqui um Microsoft Dynamics Business Central. Também peço desculpa se houver aqui alguma lentidão face a este período que nós temos vivido. A Microsoft lançou um anúncio recentemente a alertar que iria privilegiar o poder computacional da nuvem do Azure para organizações estatais e para organizações da área da saúde, o que se compreende, e portanto é provável que se sinta alguma latência adicional, principalmente nas plataformas de demonstração e, portanto, poderá acontecer. Acho que é compreensível, acho que todos compreendemos isso. Eu vou buscar a minha base de dados, portanto é uma base de dados que serve o meu ERP, portanto tem aqui um conjunto de elementos de faturação, contabilidade, stocks, etc. Vou centrar a minha análise sobre, enfim, vendas, que acho que é o conceito mais transversal que podemos ter, e vou procurar a minha tabela de clientes, começando a digitar. Ele vai facilmente posicionar, encontrar as tabelas que eu necessito. Vou buscar aqui esta tabela e depois vou buscar 2 tabelas adicionais, que há de ser as tabelas de fatura, de cabeçalho de faturações e de linhas de faturação. Está aqui esta tabela e esta tabela. E eu estou a carregar toda a informação para dentro do Power BI. Eu tenho 2 formas de aceder a estes dados. Portanto, posso aceder por Direct Query, que basicamente é fazer um acesso aos dados sem os transportar para a plataforma de Power BI, ou posso fazer uma importação dos dados para a plataforma de Power BI. Fazendo uma importação de dados, que mais uma vez podem estar on-prem na cloud, assim como os dados que eu não importo e que acendo diretamente, eu depois vou ter que agendar o refrescamento dessa informação para que ocorra de forma periódica. No que diz respeito ao Direct Query, portanto, não há necessidade de fazer esse agendamento, porque os dados estarão sempre atualizados na medida que eu estou a correr os relatórios, eles estão a serem transferidos e estão a ser apresentados. Dependem da atualização que eu tenho na fonte de dados. O Direct Query tem algumas limitações no que diz respeito à forma como eu depois manipulo os dados dentro do meu Power BI.
Eu importei estas 3 tabelas, eu já as vejo aqui, eu se vir aqui deste lado, eu vejo as minhas 3 tabelas, e agora consigo fazer alterações em cima desta informação que eu importei. Alterações, nomeadamente adicionar nova informação, relacionar estas tabelas conforme entender, para depois, quando for explorar a informação, ela fazer mais sentido. Eu vou começar aqui por criar a relação entre estas tabelas, e portanto vou só relacionar as 3 tabelas. Esta relação até pode ser importada diretamente da base de dados. Vou aqui buscar o número do cliente. Vou ver aqui um bocado. Está ali. Vamos arrastar o número do cliente para o número do cliente que está no meu cabeçalho da fatura e depois vamos relacionar a fatura com o cabeçalho da fatura com as respectivas linhas. Aqui ver alguma lentidão. Tenho aqui o número da fatura também. Neste momento vou ter estas 3 tabelas relacionadas entre si, o que quer dizer que eu consigo facilmente ir buscar dados, por exemplo, fazer o total dos valores que estão em linha de faturas, apresentá-los diretamente associados ao cliente e, portanto, eu consigo ir buscar dados a partir da ficha da tabela do cliente, consigo buscar dados que estão no cabeçalho ou nas linhas das faturas. Por exemplo, se eu vier aqui visualizar as minhas linhas de faturação, vejo que também consigo adicionar novos campos em cima desta tabela. Portanto, vamos aqui ver as minhas linhas de faturação. Eu, se consultar, vejo que tenho o valor, o preço, tenho o valor unitário, tenho aqui o custo unitário, tenho as quantidades, tenho o valor total, mas posso querer aqui colocar uma coluna de margem, por exemplo, que não tenho nesta linha. E isso é algo que eu consigo fazer muito facilmente, dizendo que quero colocar aqui uma nova coluna. Poderia ser uma nova medida, portanto, aqui há aqui alguns detalhes técnicos que eu vou passar por cima deles, mas o conceito será o mesmo, é a capacidade de eu, em cima destas tabelas, adicionar informação para depois poder explorá-la. E posso chegar aqui e dizer basicamente que quero, por exemplo, uma coluna chamada margem, vai ser igual ao meu amount, que é o meu valor de venda, menos a minha quantidade vezes o custo unitário. Portanto, estou muito parecido com o Excel. Estou a colocar aqui uma fórmula que vai ficar presente nesta tabela e que depois eu poderei aproveitar para efeitos de desenho de uma qualquer análise. Se for consultar aqui ao fim desta tabela, verifico que tenho aqui a minha margem acabada de calcular. Estes dados, eu naturalmente que agora vou querer fazer relatórios em cima deles, criar as minhas análises e a forma como eu faço, só que uma nota, eu estou neste momento a trabalhar no Power BI Desktop, portanto na versão desktop do Power BI, que é aquela que me permite exatamente fazer este tipo de trabalho que eu estou a fazer neste momento, ir buscar dados, trabalhá-los e depois criar relatórios para serem posteriormente publicados. Esta é a versão, mais uma vez, é a versão gratuita, que eu consigo utilizar, enfim, de uma forma pessoal, particular, sem partilhar informação. Quando eu quiser partilhar informação com toda a minha organização, então eu já tenho que passar para o Power BI Pro. A partir do momento em que eu tenho já aqui os meus dados, eu consigo iniciar o processo de criar um novo relatório apenas com o arrastar da informação que eu pretendo. Por exemplo, neste momento, vamos imaginar que quero colocar aqui o número do cliente, o nome, vamos buscar aqui o número, a informação está por ordem alfabética, e à medida que eu vou colocando, vai-me sendo apresentada no lado do desenho que eu estou a fazer, portanto, nesta área daqui, vai-me sendo colocada a informação que eu estou, enfim, que eu estou a solicitar ao sistema e da forma
que o Power BI entende que fará mais sentido para ver a informação. Portanto, ele neste momento está-me aqui a pôr uma tabela que é, enfim, o padrão para este tipo de dados que o Power BI entende que fará sentido. Este amount é o amount que está na ficha do cliente, não me diz absolutamente nada, mas eu sei que tem um amount que está nas linhas da faturação. Tem um valor de cada uma dessas linhas. Portanto, eu vou buscar, como tenho as tabelas relacionadas, eu consigo ir buscar esse valor e transpô-lo para a minha lista de clientes. Portanto, estou a ir buscar, nem sequer é um valor que estava numa tabela que está diretamente relacionada com a tabela de clientes, é uma tabela que está relacionada com outra tabela que sim está relacionada com a lista de clientes. Posso continuar a construir aqui mais informação. Vamos, por exemplo, imaginar que eu quero colocar aqui dos dados das faturas, dos cabeçalhos das faturas. Quero colocar, por exemplo, aqui o número do documento. Aqui está ele. A data, por exemplo. E vamos imaginar que eu quero poderei colocar também aqui o valor do documento. Posso colocar, se assim o entender, mas enfim, vou colocar em baixo as linhas do documento, que serão mais interessante. Vamos começar por colocar o número do artigo, ou do item que eu estou a vender, a descrição, a quantidade. Eu posso pesquisar por aqui, portanto, se eu começar a pesquisar no campo de pesquisa, ele vai-me encontrar os elementos que correspondem em todas as tabelas, vai-me encontrar os campos que correspondem à minha pesquisa. E vamos colocar também, por exemplo, o custo unitário e a margem. Foi o campo que acabamos de calcular há pouco. Neste momento eu tenho basicamente parte da informação que estavam nas 3 tabelas que eu coloquei na modulação de dados, tenho aqui. O interessante é que todas estas tabelas estão relacionadas entre si. Portanto, eu posso facilmente clicar e consultar o que é que está neste cliente e é-me dada a informação do que está neste cliente. Eu posso selecionar o cliente de baixo e todas as tabelas são filtradas para me apresentarem a informação especificamente do filtro que eu estou a fazer. Estes filtros, eu posso colocar filtros adicionais, obviamente fora deste contexto. Se eu quiser, por exemplo, colocar aqui um filtro que diga respeito por artigo, quero filtrar por descrição de artigo, eu vou colocar aqui este campo de descrição e posso dizer que é um filtro que está a ser aqui aplicado. No tipo de elemento, eu vou dizer que quero alterar o elemento e, por exemplo, eu agora quero só ver as vendas que fiz para armários, ou para bicicletas, ou para um tipo de candeeiro. Portanto, todos os elementos passam a ser filtrados para o campo que eu estou a colocar. Este campo é um campo de descrição do artigo, poderia ser um campo de data, portanto, para filtrar entre datas, etc. Também um facto é que qualquer um destes elementos pode naturalmente ser alterado. Por exemplo, se eu agora quiser, vamos colocar o amount, não quero ter a descrição enfim, todas estas faturas, quero antes ver esta informação num gráfico com datas, por exemplo, quero com montantes. Eu posso colocar aqui o amount e posso dizer, por exemplo, que quero visualizar isto num formato de gráfico. Neste momento estou a ver com os números, portanto, dos artigos, mas os números das faturas, que não é algo que me diga seja relevante para mim, portanto, eu vou tirar os números das faturas e já estou a visualizar por ano e posso descer ao nível mais abaixo para visualizar por trimestre e agora por mês. Portanto, esta informação que aqui está foi sugerida inicialmente pelo Power BI para ser uma tabela, mas eu posso transformá-la e posso alterá-la. Luís, peço desculpa, seria possível aumentarmos um bocadinho a resolução do ecrã? Porque, não sei se... Pode-se aumentar. Para que as pessoas consigam ver melhor, como tem muita informação. Vamos tentar aqui, só um segundo. Eu estou numa sessão remota, não vou conseguir fazer esta alteração assim. Vou tentar aumentar o...
Vou tentar aumentar eventualmente as letras, talvez. Penso que assim já conseguem ver melhor, pelo menos, os elementos gráficos, não? Sim, assim conseguimos ver melhor. Ok. Eu vou tentar descrever melhor o que está a ser apresentado, porque eu, como estou numa ação remota, não consigo fazer alteração neste momento da resolução do ecrã. Vamos prosseguir assim e vou tentar ser mais descritivo, está bem? Ok. Eu tenho aqui uma análise muito simples, enfim, só com alguns elementos que, como eu disse, estão todos relacionados entre si, sem eu ter feito nada além daquilo que fiz, de relacionar as tabelas que estão subjacentes a estes dados. Portanto, nós ligamos a uma fonte de dados, a uma tabela, a um SQL, transportamos 3 tabelas, relacionamos as tabelas entre si, adicionamos um campo a uma das tabelas e a partir daqui construir uma pequena análise que me dá informação que está nessas 3 tabelas relacionadas entre elas. Para publicar esta informação para o meu Power BI seria tão simples quanto chegar aqui e dizer assim, ok, muito bem, eu vou gravar, não tenho mais nada, convence-me gravar o que acabei de fazer e de seguida vou publicar para o Power BI. Estando a trabalhar numa análise que está com importação de dados, ao fazer esta publicação, os dados que estão subjacentes a esta análise vão passar para a cloud que suporta Power BI, vão passar para a cloud que suporta o Power BI e depois será feita a atualização mediante as configurações que eu fizer digamos, na fonte de dados do Power BI. Se eu vier ao meu Power BI agora, eu vou aumentar aqui este sim, será mais fácil de aumentar. Vamos iniciar a sessão. Neste caso, estou a entrar diretamente para uma análise que eu tenho, que está-me a dar uma leitura em direto, portanto, de um sensor, e, portanto, está-me a aparecer aqui informação desse sensor. Mas eu tenho aqui vamos aqui buscar, aqui é um resumo das minhas análises mais frequentes. Vamos buscar a análise que acabamos de fazer, que eu coloquei nesta área de trabalho, chamada demo, e estará aqui. Eu vejo que... Desculpa. Qualquer problema de atualização. Vou voltar a publicar. Chamando-lhe outro nome apenas para garantir que não há substituições. Aqui buscar noutro. Vou pôr aqui neste workspace, só para garantir que o encontro mais facilmente e que estou a buscar o certo. Ok, aqui está ele. Portanto, este relatório que nós acabamos de fazer foi publicado e a partir daqui eu vejo que tenho a atualização, a data de atualização do relatório. Já agora eu consigo uma coisa que preocupa bastante grande parte das organizações, é onde é que os dados estão colocados. No caso de eu estar a fazer uma importação da informação, eu consigo saber em que local é que os dados estão. Eles ficam basicamente associados ao meu tenant Office 365, portanto estão na mesma região e neste caso estão na Europa do Norte, na Irlanda. Portanto, para quem tem preocupações relativas ao RGPD, consegue saber onde a sua informação está colocada. Este relatório, eu agora poderia partilhá-lo pela minha organização, poderia dar acesso a um conjunto de pessoas, posso definir permissões ao nível da própria linha de cada um dos elementos que estão aqui a ser apresentados, posso exportar um PDF, etc. Portanto, tenho aqui todo um conjunto de funcionalidades que me permitem distribuir esta informação.
ela também pode ser alterada por quem está, por quem tem permissões para tal e quem está a aceder. Portanto, eu consigo chegar aqui e editar o próprio relatório e se eu quiser acrescentar um outro elemento, consigo fazê-lo facilmente. Por exemplo, vamos aqui, quero dizer, vamos buscar a cidade do cliente, por exemplo, e colocá-la aqui para ter as minhas vendas por distribuição geográfica. Ela já está aqui, não preciso ir procurar. E vamos colocar aqui os valores de vendas. Poderia ter aqui então um novo elemento que pode ser transformado num mapa, pode ser transformado num gráfico, enfim, como se entender, obviamente, em que eu posso colocar, gravar e distribuir novamente ou gravar apenas para mim e, portanto, ter aqui informação adicional face àquilo que inicialmente me foi transmitido. Eu posso ainda acrescentar aqui mais separadores com outras análises sempre em cima dos mesmos dados. Portanto, o facto de criar aqui um modelo inicial que vai me ler um conjunto de dados iniciais, eu não estou restrito à análise que inicialmente me foi passada, eu depois tenho aqui visível e posso aceder a todas as fontes de dados que estavam colocadas nessa análise inicial. Obviamente que sempre dependendo das permissões que eu tenha para o fazer. Um outro aspecto que eu gostava só de transmitir para terminarmos era a facilidade que eu tenho em cruzar esta informação e buscar outras fontes de dados. Portanto, neste caso, eu posso ir buscar informação, por exemplo, a um Excel. Vamos imaginar que eu tenho num Excel os dados de objetivos por clientes, que não tenho no meu ERP, portanto, tenho uma folha de Excel simples que para cada cliente tem um valor objetivo. Eu consigo transferir essa folha de Excel para o meu Power BI e relacionar essa folha de Excel que está no meu Power BI com a minha tabela de clientes. Por exemplo, enfim, neste caso eu tenho o organizado por cliente, portanto será essa organização que eu vou dar. Portanto, é basicamente esta informação que eu tenho aqui, por cada cliente tem um objetivo que quero, um objetivo de vendas. Que eu tenho importado antes de eu carregar. Sim, aqui está. Portanto, eu tenho já aqui a minha folha e eu posso, a partir deste momento, eu posso relacionar esta folha tal qual relacionei as outras tabelas. Portanto, vou buscar através do número de cliente e ela vai se comportar exatamente como qualquer uma das outras tabelas que aqui está. Portanto, muito facilmente eu consigo fazer esta relação e quem está a dizer com uma folha de Excel está a dizer com qualquer outro, enfim, com qualquer outra fonte de dados. Igualmente eu posso, já agora, adicionar campos também a esta folha de Excel. Portanto, ela está-se aqui a comportar tal e qual uma tabela. Portanto, se eu vier aqui, eu vejo esta folha de Excel como se fosse uma tabela. E posso criar novos elementos. Vou criar aqui, por exemplo, numa outra folha, por exemplo, em que eu poderia criar elementos adicionais e publicá-los e, portanto, seriam automaticamente apresentados a quem tivesse acesso a esta análise. Vamos colocar, por exemplo, aqui o objetivo e selecionar isto, por exemplo, por cliente, que já está, que estou a ir buscar à ficha do cliente. Vou buscar aqui, por exemplo, por nome. Aqui está aqui um gráfico, poderia ser um outro tipo de elemento visual, portanto agora aqui era uma questão de escolher e de definir qual era aquele que me dava mais jeito, poder colocar aqui o objetivo, o valor de vendas atingido e naturalmente filtrar este elemento por cliente para depois ter objetivos a serem atingidos por cada cliente. Eu penso que terminamos por hoje esta sessão. Não sei se há questões, Ângela, a serem colocadas. Estaria disponível para responder às questões que tivessem. Sim, temos aqui algumas questões. Por exemplo, se a informação pode ser partilhada para, por exemplo, para uma intranet? A informação pode ser colocada, pode ser partilhada de várias formas. Eu partilho tipicamente a informação para utilizadores, portanto, tenham acesso a este workspace
eu consigo partilhá-lo para um grupo de utilizadores ou para um conjunto de utilizadores e consigo embeber também esta informação, por exemplo, no SharePoint. Se a minha internet estiver em SharePoint, eu consigo embeber numa página web. Portanto, há várias formas de disponibilizar esta informação para o meu universo de utilizadores. Se quiser disponibilizar para utilizadores fora da minha organização ou para utilizadores que não têm licença, eu tenho maneiras específicas de licenciar para cada um desses casos e de distribuir informação para cada um desses casos. Ok. E ao atualizar a informação no Excel, esta depois reflete-se no Power BI? Exatamente. Esta informação que eu tenho no Excel será refletida no Power BI. Porque eu posso ter uma folha de Excel no meu Office 365, que está no meu OneDrive, e é atualizada, e quando eu atualizar essa folha de Excel, os dados que estão no Power BI também são atualizados. Muito bem. Depois, temos aqui mais questões, algumas relacionadas com o licenciamento e como é que podem adquirir, se calhar coloco-as mais para o final. Deixa-me aqui ver. Tem aqui uma questão que é, pode o Power BI ser uma evolução ou um upgrade de Analytics e Reporting sobre o SQL Server? Presumo que está a falar do Analysis Services, do SQL. Não sei se é esse o caso ou não, mas se eles cumprem objetivos diferentes. O Analysis Services permite-me fazer a modulação dos dados e permite-me trabalhar em cima dos dados SQL, em cima de um data mart, permite-me fazer a modulação dessa informação e depois, expondo a alguma ferramenta de análise, beber essa informação. Esta ferramenta de análise pode ser o Power BI. Eu diria que o Power BI vai beber a informação do Analysis Services. Por outro lado, eu posso também substituir, em parte, o Analysis Services pelo Power BI, dado que o Power BI tem capacidade de modulação dos dados e tem capacidade de adicionar novas medidas e, portanto, através da linguagem DAX eu consigo fazer queries bastante poderosas e eu poderei não necessitar do Analysis Services e utilizar apenas o Power BI. Portanto, vai depender um bocadinho das necessidades. Nós temos clientes que não utilizam o Analysis Services, só utilizam o Power BI e fazem toda a modulação de dados em cima do Power BI, e temos outras situações em que utilizamos o Analysis Services e o Power BI é apenas como ferramenta de visualização dos dados em cima do Analysis Services. Muito bem. Luís, aqui estamos a pedir para explique melhor como é que ligou o sensor ao Power BI. Ok. O sensor, eu neste caso estou a usar uma demo da Microsoft. Eu estou aqui com algumas dificuldades mesmo em conseguir navegar aqui. Este é um ambiente de demonstração e, portanto, está bastante limitado. Não sei se vou conseguir mostrar, mas há uma stream de dados e obviamente cada sensor terá as suas particularidades, mas eu posso, deixem-me ver aqui se eu consigo vos mostrar, mas eu consigo ir buscar a uma stream de dados que poderá estar ou não a ser partilhada através do Azure, portanto estará ou não a ser partilhada através do IoT do Azure. O Azure tem uma componente de Internet of Things que me expõe os dados para o exterior e eu consigo ligá-lo para ir beber esse stream de dados ao Power BI. Eu só queria conseguir entrar aqui. Aqui também estava a perguntar como é que funciona a atualização automática em cima de um SQL Server. Ok. Eu estou com mesmo alguma dificuldade em conseguir mostrar aqui esta componente de stream. Eu depois posso, Ângela, se ficarmos com... depois poderemos publicar um artigo. Há um artigo que explica muito bem como é que eu faço a ligação de stream de dados ao Power BI. E eu sugeria depois partilharmos também esse artigo que consegue-se explicar. Lá tem toda a explicação detalhada, inclusivamente permite-me aceder a este mesmo stream de dados que eu tenho aqui como exemplo. Ok? Relativamente à ligação dos dados, eu penso que consigo já sem sair daqui. Já agora deixem-me só experimentar uma coisa que talvez seja mais rápido por aqui. Ângela, ainda continuam a ver o meu ambiente, não estão? Neste momento estamos a ver a página do Power BI. Pronto. É só porque eu, se calhar por aqui consigo ser mais rápido que do outro lado. Estamos mesmo aqui com uma dificuldade. Bem. Em relação à atualização dos dados, a atualização dos dados é feita através
Eu consigo geri-la através das minhas fontes de dados, em que eu defino uma calendarização para essa atualização. Eu instalo no meu servidor local on-prem um gateway específico que me garante a comunicação devidamente segura. Através desse gateway é feito o acesso aos dados on-prem. Na fonte de dados que fica definida do lado do Power BI, eu defino qual é a regularidade de atualização. Obviamente, se eu estiver a trabalhar em cima de uma base de SQL, tenho os meus dados vivos, ela terá sempre atualizada e basta-me atualizar do lado do Power BI para garantir que tenho os dados devidamente também atualizados. Só vou tentar entrar aqui nestas definições, ok. Vamos ver aqui. Luís, o Power BI é facilmente integrável com soluções de gestão? É outra questão que nos colocaram. Sim, através das fontes de dados, se eu consultar as minhas várias fontes de dados que tenho, eu verifico que tenho uma panóplia de fontes de informação nativas. Depois ainda tenho as bases de dados em que eu posso ir diretamente buscar essa informação. Portanto, além de ir diretamente buscar, por exemplo, um SAP, ou um Microsoft Dynamics Business Central, que posso ir buscar qualquer uma dessas plataformas. E eu depois tenho, por exemplo, o SQL, tenho o Cognos, tenho o Oracle, portanto, tem um conjunto de bases de dados que tipicamente suportam os ERPs, às quais posso buscar informação e trabalhá-la. Portanto, estas são todas as bases de dados, portanto, nós vamos ver aqui, posso ir buscar a ficheiros, posso ir buscar a bases de dados nativas, é um conjunto, e estão sempre a ser adicionadas novas fontes de informação, portanto isto não para de crescer. Posso ter a minha plataforma Power, tenho aqui, enfim, outras fontes de dados, não estão categorizadas, e como digo, não está restrito apenas à tecnologia Microsoft, pode estar restrito pode conter N informação diferente. Deixa-me só ver se consigo vir aqui, voltar atrás para abrir aqui no meu demo. Aqui está. Então aqui tenho os meus datasets, por exemplo, e se eu vier aqui, eu posso fazer um refresh, forçar que seja feito um refresh, ou posso ter aqui um refresh que seja configurar aqui a atualização desse refresh. Portanto, eu posso dizer que vai ser feito diariamente, que vai ser feito semanalmente, etc., às X horas, e portanto por aqui configura a atualização. Sim? Sim. Tens aqui mais uma questão. O Power BI suporta dispositivos móveis? Sim, perfeitamente. Eu posso ter o Power BI, há uma app do Power BI para Android, uma app para iOS. Para quem ainda utiliza aquilo desconfiguro, deve ser um pouca gente o Windows Phone também há uma app para o Windows Phone que me permite fazer a ligação ao Power BI. Portanto, eu tenho os mesmos relatórios que tenho no Power BI através de um browser, tenho nessa app, e tenho a explorar ali algumas capacidades. Se eu tiver com o telefone na horizontal ou com o tablet na horizontal, tem determinado tipo de apresentação. Se eu tiver com ele na vertical, terá outro tipo de apresentação, ajusta só dinamicamente ao ecrã, e inclusive quando eu desenho quando eu faço o desenho de uma nova análise, posso dizer que estou a desenhar especificamente para ambiente móvel, de maneira a desenhar os indicadores, os vários gráficos que tenho, adaptados a um ecrã de telemóvel. Nós ainda temos aqui algumas questões. Há várias dúvidas sobre como é que podem aceder ao Power BI, se existe alguma versão gratuita, o que é necessário para se começar a usar o serviço do Power BI enquanto consumidor. Okay. Temos assim várias questões relacionadas com o licenciamento. Pronto, eu vou dar uma visão transversal. Esta versão que eu estou aqui a utilizar, o Power BI Desktop, que me permite aceder aos dados e manipulá-los, trabalhá-los e criar um relatório inicial, é gratuita. Esta é uma versão que podem vir à página da Microsoft e descarregar gratuitamente. Se virem ao Power BI, à página de Power BI, é possível descarregar diretamente o Power BI Desktop.
e permite cada utilizador, por si só, usar, desenhar relatórios. Não vai conseguir publicar esses relatórios e partilhá-los com a organização. Para dar esse passo adicional, já é preciso avançar para um Power BI Pro. O Power BI Pro, aí sim, permite-me fazer a partilha da informação pela minha organização, permite-me definir níveis de acessos, portanto, tenho aqui um conjunto depois de características de permissões. O preço do Power BI Pro que podem consultar, enfim, na net, e que naturalmente aí nós poderemos, nós poderemos dar aqui um preço normalmente, dependendo obviamente do número de licenças, etc., pode ser feito aqui, o preço pode não corresponder exatamente ao preço que está aqui, mas uma forma indicativa para cada Power BI Pro, o valor é 8,40€ por utilizador por mês, é o que está publicado na tabela de preços da Microsoft, digamos assim. Portanto, se eu quiser partilhar informação, já terei que avançar para um Power BI Pro. Para trabalhá-la individualmente, não necessito. Ok? Uhum. Sim. Peço desculpa. Também estou aqui a perguntar se nós também facultamos formação desta solução. Sim, não é? Também Sim, fazemos claro. esse apoio claro. às empresas. Claro que sim. Ao nível que podemos fazer formação, incluindo formação, e que é algo que nós temos feito muito, porque o Power BI, tipicamente, algumas entidades começam a utilizá-lo e depois têm dúvidas para poderem evoluir, e, portanto, as necessidades de formação divergem muito de empresa para empresa. E, dependendo daquilo que for necessário, nós ajustamos a formação para as necessidades concretas. Podem só ter necessidades da parte de exploração de dados, como é que eu vou retirar dados a uma base de dados, ou podem só ter necessidade de linguagem DAX, como é que eu consigo fazer modelação dessa informação e trabalhar melhor essa informação. Nós ajustamos a formação mediante as necessidades que tiverem. Muito bem, penso que no geral foram respondidas as principais questões. Entretanto, também se surgir mais alguma questão, nós estamos sempre disponíveis para esclarecer. Pronto, resta-me agradecer a presença e a participação de todos. Luís, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Queria também só agradecer a todos a participação. Mais uma vez peço desculpa, eu já tinha reparado que hoje estava com um ambiente um bocadinho lento, mais lento do que o normal. Pronto, já expliquei a razão para tal. Ainda por cima, sendo um ambiente de demonstração, sente-se mais essa latência. E eu peço imensa desculpa pelo facto, mas acho que todos compreendemos as razões. Sim, pronto, qualquer questão que possa surgir, nós depois agora também vamos partilhar o vídeo, podem ver, se calhar com maior pormenor, também aquilo que foi explicado pelo Luís, e qualquer questão que surja, nós estamos disponíveis para esclarecer. Muito obrigada a todos pela participação e continuação de um bom dia. Muito obrigado, bom dia.